Uma excelente tarde para todas e para todos. Eu hoje vou fazer um convite a todos para a gente pensar um pouco nos acontecimentos da vida e o quanto que eles servem e precisam servir para que a gente faça as nossas reflexões, para que a gente medite um pouco e consiga se situar no cenário da existência que estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Eu vou tocar num assunto que eu não gosto do termo, mas ele é apropriado, que está na moda. Na moda que eu me refiro, não é no sentido pejorativo e não é fazendo nenhum julgamento ou pré-julgamento, mas é chamar a atenção de todos para a gente refletir. Esses dias, amigos, e o que é comum na conversa de todos, isso não é novidade, estão com a pauta voltada para um cidadão de nome Lázaro, que é chamado naturalmente por muitos como serial killer e outras interpretações. E é exatamente sobre esse momento que nós vamos tentar estruturar um convite à reflexão para que todos nós possamos tirar proveito de tantas situações que a vida nos colocam diante delas e que às vezes a gente não faz o raciocínio apropriado. Esses dias, em conversa com alguns amigos, é lógico que uma das perguntas foi: e o Lázaro? Já pegaram o Lázaro? E eu devolvi a pergunta até com um certo descaso. Que Lázaro que nós estamos falando? Sabe, o Lázaro que está aí sendo procurado pela polícia. Eu disse, tá, o Lázaro que está sendo procurado pela polícia. Ótimo, esse eu não sei se já conseguiram prender, não sei, não tenho a menor ideia. Tenho conhecimento tal qual vocês. Mas eu gostaria de aproveitar a sua pergunta e fazer um questionamento que eu acho que de extrema oportunidade para todos nós. Nós temos que perguntar que Lázaros que nós estamos procurando. Que Lázaros que existem. Quem são os Lázaros? E aí não vou fazer nenhuma referência a um nome específico. Poderia ser os Josés, os João, os Francisco, não importa. Mas nós estamos usando a referência Lázaro. Que Lázaro que nós estamos procurando? Nós temos que aproveitar a oportunidade agora fazer uma avaliação de todos os Lázaros que somos. Todos, cada um de nós, somos um Lázaro no processo evolutivo. Ele olhou para mim com um certo ar de recriminação, disse, espera aí, você está nos considerando Lázaro? Eu disse, não, vocês não. Eu estou chamando a atenção à minha pessoa. Que Lázaro eu sou? Qual é o tamanho do Lázaro que existe ainda na minha intimidade? Se servir para vocês, ótimo. Façam a reflexão que eu estou tentando fazer. Lázaros são todos aqueles que agem de maneira a agredir uma sociedade, a agredir o seu ambiente de vida. Lázaros são todos aqueles que desviam recursos que são destinados para o atendimento dos mais necessitados, seja na saúde, na alimentação escolar, na alimentação, nas cestas que são oferecidas, nos recursos que são repassados para o socorro daqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade do que a grande maioria da sociedade. Lázaros são aqueles que estão nas fronteiras mundo afora, combatendo em nome de defesa de quê? De religiões, defendendo um Deus que não precisa de defesa, defendendo ideias de crenças, defendendo bandeiras, defendendo fronteiras. Esses Lázaros
que nós temos que aproveitar para fazer uma avaliação e uma reflexão que existem, e nós estamos inseridos nessa conta. Basta a gente dar uma olhada para a nossa intimidade e perceber quantas vezes nós buscamos tirar vantagem de coisas na vida. E essas vantagens que tentamos tirar ou obter, elas muitas vezes elas saem ou prejudicam a outras pessoas que fazem parte do nosso universo de existência. Paramos para pensar nisso? Talvez não. Quando nós lembramos, inclusive, do nosso mestre, que em momentos nos chamou de sociedade hipócrita. Nós vendíamos dentro dos templos, transformávamos aquilo tudo em situações de comércio e ainda o fazemos. Isso não é difícil para nenhum de nós perceber e saber que o fazemos de diversas formas. Sempre vendemos as indulgências, vendemos os lugares especiais no chamado céu, que alimentamos no nosso entendimento de forma totalmente distorcida. E, pior, achando que para merecer esse céu, nós temos, pela possibilidade de termos recebido muitas vezes a chance dos recursos, além do que necessitamos para o nosso cumprimento de vida, achamos que, com aquilo que nos sobra, compramos uma situação prime no plano dos espíritos. Compramos uma situação prime para merecer um lugar especial no céu que imaginamos, do não fazer nada e ficar em situação contemplativa. Eu acho que é hora da gente fazer uma avaliação mais profunda de que Lázaro nós somos. Que Lázaro que nós temos na nossa intimidade. Quando nós agredimos pessoas gratuitamente, porque achamos que elas são inferiores apenas porque não estão tendo a oportunidade de ter as posses que nós temos, que apenas são colocadas para nós como empréstimo, para que a gente saiba como dar o devido uso e a devida coerência a esse ambiente de oportunidade que recebemos. Que Lázaros que nós temos na nossa intimidade, quando usamos a inteligência obtida e permitida para que ela se apresente e flua de maneira tranquila e com alguma coerência dentro do mundo material, e usamos essa inteligência para prejudicar tantos que deveriam usufruir dela, e nós escravizamos pessoas, escravizamos sociedade, desrespeitamos, negamos um bom dia, negamos o estender a mão, negamos tantas coisas. E que Lázaro que nós precisamos condenar? Que Lázaro que nós precisamos fazer aparecer? Que Lázaro que nós não temos que aprisionar, mas que libertar da nossa intimidade, para que a gente consiga fluir de maneira mais adequada no processo evolutivo e aí sim merecer, por aquisição e conquista de trabalho de transformação íntima, tudo aquilo que nós diuturnamente pedimos ao Deus Criador. Que Lázaro que nós vamos libertar de nós? Essa é a pergunta primeira, e não fazer o que estamos fazendo sempre com todos os Lázaros que rodeiam a nossa existência ou que chegam até nós por informações dos canais de comunicação, a mídia estabelecida, as redes sociais, que inventam, inclusive, muitas vezes fakes, mostram pessoas na sua intimidade mais perversa. E a gente, então, imediatamente aponta o dedo, como fizemos com Madalena, como fazemos e fizemos com as genis da vida, que são as condenações que imediatamente nós usamos no nosso campo mental, sem fazer uma revisão sequer daquilo que se passa na nossa intimidade. Nós criamos esconderijos, sim, difíceis muitas vezes de achar na nossa intimidade. Ocupamos cavernas de escuridão na nossa intimidade, para não sermos encontrados pela luz, nem do dia, nem dos holofotes daqueles que transitam em busca da nossa intimidade, nos conhecer, nos encontrar, nós nos escondemos. Tentamos nos esconder muitas vezes da nossa própria consciência, que, aliás, temos o artifício de usar a mente para esconder
o que grita na nossa intimidade, que é a justiça maior do universo, que é a justiça que nos chama à responsabilidade para a gente poder refletir no caminho a ser trilhado de forma totalmente diferenciada. Então, eu estou usando essa oportunidade desse momento em que todos estão com pensamentos voltados, e aqui insisto mais uma vez, não vai julgamento a nenhum cidadão da sociedade que estamos vivenciando. A Lázaro, especificamente, ou aos Lázaros que eu me referi, que habitam na intimidade de todos nós, com graduações diferenciadas, porque muitas vezes nós já estamos eliminando de nós tantos Lázaros, tantos Josés, tantos Franciscos, tantos João, tantos quantos nós já conseguimos eliminar, nos deixando mais leve para que a gente retire da nossa intimidade toda a obscuridade que existe nos nossos atos, gestos e atitudes, arrogância, vaidade. Quantas vezes transitamos pela vida sem perceber que outros cruzam nosso caminho, não somos capazes de levar os olhos e fazer um gesto de percepção de que aquele ser existe também. Mas na hora que as agonias batem a nossa intimidade, aí sim, aí eu busco a todos, aí eu quero a sensibilidade da humanidade nas suas preces, nas suas orações, dos seus pensamentos positivos, para que chegue até o meu coração. Por quê? Porque eu mesmo, na minha intimidade, na minha luta do dia a dia, no meu trabalho, fui inconsequente com o meu próprio ser. E aí o prejudiquei, o magoei, o estou se tornando um objeto necessário para as minhas transformações, aí eu quero dividir com todos aqueles que muitas vezes eu nunca olho. Não pergunto o nome, não quero saber se existe, não faz parte do meu universo de trabalho, porque eu me escondo dentro do meu cantinho de segurança e, me desculpe a expressão, danem-se todos aqueles que estão ao relento. Então, essa é uma hora de muita reflexão. É lógico que o que ocorreu e o que ocorre com tantos que agridem, matam, eliminam existências, né? Tomam atitudes inconsequentes de maldade, de instinto, e um instinto totalmente diferenciado do instinto que ainda faz parte dos nossos irmãos que chamamos de animais, porque esses instintos são instintos de sobrevivência, e o nosso instinto, colocado numa atitude de destruição, seja lá de quem for, de que forma for, é um instinto com o uso da inteligência, com o uso do livre-arbítrio, é um instinto que não é necessariamente para que a gente tenha que sobreviver, mas é para tirar a não sobrevivência de outros e alimentar as nossas asperezas íntimas, as nossas insatisfações, as nossas raivas, as nossas agressividades. Assim caminha a humanidade. Países, outros estão aí também. Nesse exato momento, fazendo guerras, sem que ninguém saiba por quê, aonde tantos espíritos encarnados no corpo de criança estão em desespero sem ter o alimento, sem ter a roupa para vestir, e a intempérie prejudica, maltrata, leva de volta para o plano espiritual com muito sofrimento. E o que nós, efetivamente, estamos fazendo para fazer essas transformações? Estamos preocupados com os nossos medos. Eu tenho que me proteger. E os outros, deixa para lá. Cada um se vira do jeito que pode. Me desculpem, mas foi apenas um convite à reflexão, e usando esse momento de oportunidade, que não deve servir apenas para a gente fazer condenações, mas para a gente fazer muitas reflexões, para ver em que situação nós estamos efetivamente inseridos.